Convido você que está em casa neste momento a nos colocarmos na presença do nosso Deus, fazendo essa experiência de oração, de entrega nas mãos dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos entregamos a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo e que neste momento estão sofrendo por algum mal. Pedimos ao Senhor que venha em socorro de cada um deles. Mandai os seus anjos, os seus santos, para que possam curar e restaurar os momentos de cada um. Aumentai em nós a esperança, para que encontremos sempre a sua presença nos nossos caminhos. Aumentai a fé, para que juntos possamos seguir e trilhar os caminhos que o Senhor nos designa. E aumentai também o nosso amor, para que, amando a vida, possamos amar aqueles que estão ao nosso lado. Derramai e permanecei sobre nós e sobre todos aqueles que nos acompanham a tua graça e a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. E nós estamos como eu falei no início do programa, desde setembro de 2015, acontece essa campanha intitulada Setembro Amarelo, com o objetivo de conscientizar e alertar a população sobre o suicídio. Nós vamos então agora para a sala de entrevista. Também quero acolher o Luciano Melo. Bem-vindo, Luciano. Bom dia, que é psicólogo, também vai estar nos ajudando a nos orientar em relação ao suicídio. Também quero acolher o Felipe Leroy, que já está com a mão na massa aí, hein, Felipe? Muito bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria sempre estar aqui com vocês. Que alegria tê-lo aqui conosco. Maravilha. Eu gostaria de perguntar, ao Luciano, e também para o padre, o suicídio, é preciso falar, desse problema, principalmente porque tem crescido muito o suicídio ao longo dos anos, E o que precisa levar em consideração neste momento? Nós estamos nesse mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo. O que é preciso ser falado em relação ao suicídio? Perfeito. Bom dia, Rose. Bom dia, Padre Rafael. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É preciso, sim, falar e falar muito a respeito do suicídio, né? Aliás, um dos motivos, Rose, pelos quais os números que demonstram o suicídio, os números de casos de suicídio, eles têm aumentado tanto, uma das causas é justamente o fato de que existe um estigma e existe uma espécie de tabu em relação ao suicídio, né? Durante muito tempo, para muitas pessoas, sempre foi proibido falar a respeito de suicídio. E as pessoas muitas vezes pensaram, e muitas ainda pensam assim, justamente em função de alguns mitos que existem a respeito do suicídio, né? Um desses mitos que está entre aqueles que são os mais frequentes, mais corriqueiros, é justamente aquele que diz que falar sobre suicídio pode levar as pessoas a pensarem e a tentarem o suicídio com mais frequência, não é? Então, não tenha dúvida, os dados eles são literalmente alarmantes. Nós podemos considerar hoje o suicídio uma espécie de uma epidemia social, né? Quando nós recorremos aos dados estatísticos, é natural que a gente encontre alguma divergência em função de uma estatística aqui ou outra, mas de maneira geral, estima-se, os dados mostram, inclusive, mais do que uma estimativa, há cerca de 28 brasileiros que suicidam por dia. Meu Deus! Né? E estima-se também, Rose, que para cada suicídio que se efetiva, há em cerca de 10 a 20 tentativas. Não é? Então, quer dizer, isso dá para a gente justamente a dimensão do problema, né? A gravidade e a seriedade da coisa. E segundo estudos, Luciano, são mais jovens e pessoas já de certa idade, idosos, que tentam suicídio, né? Há uma pesquisa também, Rose, segundo a qual nos últimos 10 anos nós tivemos um crescimento em torno de 30% a 40% do número de adolescentes que suicidaram. Né? Do ponto de vista da ocorrência dos suicídios, duas faixas etárias em que o suicídio acontece com mais frequência é justamente a faixa etária que vai de 15 a 30 anos e após os 65 anos de idade. Não é? Então, isso vem ao encontro de também algo que é extremamente preocupante, que é o fato de muitas pessoas pensarem que criança e adolescente não suicida. Né? E entre as causas do suicídio, nós encontramos as doenças mentais, né? E dentre as doenças mentais, a depressão é a principal responsável, não tenha dúvida. Né? E aí, ao contrário do que muita gente pensa, adolescente suicida, sim,
Até porque a fase da adolescência é uma fase crucial na vida da gente. Conturbada, né? O adolescente não é mais criança, ao mesmo tempo ele não é adulto, é literalmente uma fase de construção da sua identidade, não é? É uma fase, inclusive, de uma série de conflitos em que ele lida com muitos desejos, ao mesmo tempo um desejo de liberdade, de independência, ao mesmo tempo uma necessidade de ainda estar preso aos seus pais. Então, a adolescência, de maneira especial, se ela não for muito bem vivida e muito bem orientada, a gente corre o risco de cair no que a gente está percebendo, que é um número absurdamente alto de adolescentes colocando fim à própria vida. Nossa. Padre, pode falar. Não, eu vejo, quando o senhor disse que a questão do acompanhamento das famílias, a presença, né? Temos vivido isso com muita frequência e temos dito isso, né? Atualmente estou como responsável pela juventude no nosso Regional Leste 2 e trabalho com essa questão, a gente tem tentado desenvolver. E o nacional, a igreja enquanto um todo, nós temos discutido muito isso. Como é a presença e estar presente junto aos pais, aos jovens, adolescentes, a conversa, o acompanhamento é necessário. Acho que a gente tem que tomar essa consciência de que é necessário falar, porque os elementos aparecem no convívio, no dia a dia, estão ali presentes. Quando a gente tem atenção a isso, quando a gente está ali vivendo esse processo, está acompanhando, está junto, vê a mudança de comportamento, a mudança de relacionamento, a pessoa se torna um pouco mais fechada, vai vendo aquelas situações, pode procurar, pode ajudar, pode falar, porque senão, de fato, nós vamos ver um número aí muito crescente, muito alto. Desde que o programa me fez o comunicado, comecei a, brinquei, falei, vamos rezar sobre isso, porque eu já vinha estudando, já vinha percebendo como é crescente a presença do suicídio junto aos jovens. Padre, e o que a igreja diz em relação ao suicídio? Olha, a igreja ela tem a sua posição, que é a vida, cuidar da vida, né? O valor à vida. Nós precisamos dar valor à vida enquanto dom de Deus, né? A gente precisa viver essa experiência. Mas a igreja também nos fala de respeito, devemos entender as doenças, o suicídio enquanto doença. É necessário também ter esta atenção. Não necessariamente a pessoa, porque num certo período as pessoas pensavam, suicidou, não tem mais jeito, não tem salvação, está perdido. Mas a igreja coloca isso e nos faz perceber, peraí, existem situações, existem causas dentro do suicídio que a gente muitas vezes tem que acompanhar, tem que estar junto. E existe a graça que nós precisamos ter. Então a igreja ela é muito sensata nisso. Primeiro, o cuidado, o valor à vida é necessário redescobrir, fazer com que as pessoas se redescubram no sentido da vida, mas ao mesmo tempo pensar no valor à vida e pensar também o cuidado com essas pessoas. Por que nós estamos crescendo um número hoje de pessoas que se sentem isoladas, que se sentem sozinhas, que se sentem rejeitadas, porque o bullying, outras tantas situações que vamos vendo aí. O que é isso? Então, enquanto igreja, enquanto história, enquanto sociedade, nós precisamos também estar atentos. E a igreja fala muito isso, o acompanhamento. Sejamos pessoas do cuidado uns com os outros. Cuidado com a vida, a beleza, né? De redescobrir a beleza. Eu pensava, preparando todo um caminho, ficava pensando, né? O Papa Francisco, anteontem, soltou um comunicado dizendo do cuidado que se deve ter com os jovens na China, que é também um número alto de suicídio, e dizendo, olha, precisamos estar atentos, precisamos cuidar, precisamos rezar com essas pessoas. A oração, a fé, né? A oração faz com que a pessoa vá se dispondo, vá encontrando, vá repensando. O Papa Francisco fez uma série de catequeses sobre a esperança. A igreja nos propõe, vamos redescobrir a esperança. Por mais que a dor aconteça, é necessário termos essas presenças, né? Perceber, temos momentos de dor, mas existe para além da dor, para além do sofrimento, a presença de um Cristo, a presença de um amor, o Cristo como sinal de esperança para todos nós. Então a igreja nos propõe um caminho de oração, um caminho de acompanhamento, um caminho de ajuda, mas sempre buscando a valorização da vida enquanto dom de Deus. Esse é o ponto crucial, perceber a vida como um dom, um presente de Deus. Luciano, muito bem, né, padre? Luciano, e como nós podemos observar as pessoas à nossa volta? Né? Hoje nós estamos num mundo muito conectado, aqui, né, no celular, Verdade. mas não conectamos isso aqui. Exato. Né? Que antigamente se reuniam as famílias à noite, após o jantar, conversava, falava dos problemas, né? E hoje em dia já não temos muito isso. Perfeito. Então, assim, qual é a posição, né? Como nós podemos estar atentos? Quais são as atitudes de uma pessoa que está querendo se suicidar? Rose, a sua pergunta é extremamente importante por um motivo muito simples. Um dos mitos que também existem a respeito do suicídio é justamente aquele que afirma que quem fala não faz. Né? E isto também é um mito.
Ou seja, o que as estatísticas também mostram é que aproximadamente 80% das pessoas que suicidaram, poucos dias ou poucas semanas antes, passaram por algum tipo de consulta, seja ela psicológica, seja ela médica, do ponto de vista da clínica geral, enfim. Né? E aí, o que é importante a gente perceber? Existem alguns fatores de risco, né, que ajudam a gente a ficar mais atento a possíveis situações de suicídio. Né? Não existe uma causa única e específica para o suicídio. O que a gente precisa perceber, e isso é muito importante, é que a imensa maioria dos casos de suicídio poderia ter sido evitada. Né? Ou seja, a gente quando fala em suicídio, a gente precisa perceber o suicídio como uma espécie de final da linha. Né? E aí, como é o final da linha, normalmente as pessoas que suicidam, elas não querem propriamente suicidar. Tá? Segundo a OMS, existem 3 características que nós chamamos de características psicopatológicas do suicida. A primeira característica é o que nós chamamos de ambivalência. O que é a ambivalência? Normalmente o suicida, ele permanece o tempo todo entre o desejo de viver e o desejo de suicidar. O desejo de viver e o desejo de suicidar. E aí, a atitude do suicídio para ele nada mais é do que uma forma de se livrar do sofrimento. Mas no fundo, o que ele de fato quer não é morrer. Ele quer se livrar daquilo que está angustiando. Está querendo chamar a atenção dele também para as pessoas. Exatamente. Isso me ajuda. Isso acontece várias vezes. Exato. E é por isso que a gente precisa ficar atento a essa primeira característica, né, psicopatológica. A segunda é a questão da impulsividade. Ainda que um suicídio ele tenha sido suficientemente planejado, mas há sempre uma espécie de uma gota d'água que faz com que a pessoa que suicida, ela haja literalmente em função disso. Né? E a terceira característica psicopatológica que é essencial é o que nós chamamos de rigidez. Né? O suicida é aquela pessoa que está convicta de que não tem mais nada para poder fazer, de que é o fim da linha realmente, ele já tentou absolutamente tudo que ele havia tentado. Né? E aí de que maneira a gente percebe? Quais são, como eu disse no início, os chamados fatores de risco? Em primeiro lugar, as chamadas doenças mentais. Né? Existem o que nós chamamos de 2 preditores essenciais do suicídio. A pessoa que já tentou o suicídio uma primeira vez, né? E aí é um outro mito que também existe. Não, a pessoa tentou, mas ela já se recuperou, ela está fora de perigo. Não necessariamente. Né? E o segundo é justamente uma doença mental. A imensa maioria, a maioria esmagadora das pessoas que suicidaram passavam por alguma doença mental. E aí, entre as doenças mentais, nós encontramos, em primeiro lugar, a depressão, nós encontramos os diversos tipos de esquizofrenia, nós encontramos também os transtornos de personalidade, sendo que um deles é o transtorno de borderline, e, em quarto e último lugar, as doenças mentais que estão associadas ao uso de substâncias químicas. Né? Nós temos também fatores de risco, que são os fatores de risco sociais. Né? Homens suicidam mais do que as mulheres, embora as mulheres tentem mais o suicídio do que os homens. Do ponto de vista da faixa etária, como nós já falamos, entre 15 e 30 anos e acima de 65. Isolamento social. A pessoa definitivamente não tem amigos, ela está sempre tristonha, ela está sempre reclusa. Né? As pessoas que são solteiras, não que estar solteiro necessariamente seja uma causa de suicídio, né? Mas as pessoas que são solteiras e que não estão nesta condição por uma opção, por uma causa... Não se sentem felizes nos lugares onde, né? Não se sentem felizes, quer dizer, o fato de elas, em função disso, elas viverem literalmente de maneira muito solitária, muito isolada, sem pessoas, né, para poder partilhar a vida. Viúvos, pessoas aposentadas, né, são pessoas que têm uma possibilidade muito grande de estarem mais suscetíveis. Fatores de risco do ponto de vista psicológico. Pessoas que sofreram algum tipo de abuso ou de violência, seja física, seja sexual na infância ou na adolescência. Pessoas com baixa capacidade de resiliência,
né? A resiliência é um conceito extraído da física, que é a capacidade que um corpo tem de, quando cessa uma força que é exercida sobre ele, ele voltar ao normal. Né? Você pega uma esponja, por exemplo, que muito provavelmente o Felipe deve usar daqui a pouco. Se o Felipe pegar a esponja, apertar e soltar, ela vai voltar ao seu estado natural. Então, o que é a resiliência? É a nossa capacidade de sobreviver e de nos levantarmos depois das dificuldades. Isso me fez lembrar de um texto que li há muitos anos, ainda no seminário de Viktor Frankl, na busca do sentido, que ele dizia, né? Quem está em busca do seu sentido, na verdade, não perdeu o sentido, só não consegue vê-lo. Só não consegue ver o sentido. E muitas vezes as pessoas que estão prestes a fazer um momento de cometer um ato contra a vida, elas não estão conseguindo ver o sentido para aquele momento. O sentido mais para a sua vida, o sentido para frente. E aí volta a questão da esperança, de ressignificar o caminho da esperança, o caminho da fé, de olhar para frente e poder entender. Olha, a vida. O que é a vida nesse caminho? Onde eu estou no meu lugar, no meu caminho, na minha história, dentro da minha família, nesse ponto da vida? Como é a minha presença de fé? Como é a minha relação? Como é a convivência dentro da comunidade? Se eu não tenho um vínculo na comunidade, aí, por exemplo, os jovens, a presença de grupos de jovens, nós temos aí grandes grupos, várias linhas, vários. É necessário que os grupos acompanhem e estejam juntos com os jovens para fazermos redescobrir o sentido, ou ver o sentido na vida, né? Padre, quando uma pessoa vai buscar uma ajuda, né? Ou às vezes a pessoa não está tão naquele buraco escuro que ela nem consegue buscar ajuda, né? Então, assim, como que a pessoa pode, além da esperança, ter essa orientação? Mas eu vou deixar essa resposta para o próximo bloco, que já nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos falando mais sobre o suicídio. É um alerta que nós precisamos estar atentos. Até já. Manhã Viva de volta, estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus. E mais uma vez quero dizer que a Canção Nova está fazendo uma grande promoção nas Bíblias e também nos diários bíblicos com 25% de desconto. Olha, gente, é uma grande oportunidade para você que ainda não tem acesso à Palavra de Deus, para você comprar, dar de presente. Olha que lindo, você está vendo aí na sua tela a Bíblia rosa aqui do Manhã Viva, gente. A nossa Bíblia aqui do Manhã Viva é bem rosa, porque eu me chamo Roselane e eu gosto de rosa, viu, gente? Gostou? Pois é, gente. Então, você pode ter outras cores, você pode entrar no nosso site loja.cançãonova.com, adquirir a sua Bíblia ou vir às nossas lojas físicas, como aqui na nossa loja em Belo Horizonte, na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, e ver quantas coisas lindas nós temos aqui na nossa loja. Também esses acessórios que estou usando hoje, gente, é da nossa loja aqui da Canção Nova de Belo Horizonte. Em todas as nossas lojas temos esses acessórios que podemos estar bem bonitas, elegantes e evangelizar. Também quero pedir a sua atenção em relação à nossa revista digital, porque, como nós falamos, por um tempo não teremos a revista impressa. Você só vai estar recebendo na sua casa o boleto bancário, mas você pode entrar lá no clube.cançãonova.com e acessar toda a revista digital da Canção Nova. E nesse mês tem um conteúdo especial sobre a Sagrada Escritura. Monsenhor Jonas, Luzia Santiago e Eto partilham das graças que a Palavra de Deus trouxe em suas vidas. E o padre Wagner Ferreira nos apresenta a ligação da Virgem Maria com a Palavra de Deus. E além disso, tem outros assuntos muito importantes, né, que são abordados, como os irmãos e também o Paxson. Então, tudo isso na revista digital. Acesse lá clube.cançãonova.com e vai lá na revista online, tá bom? Vou voltando aqui para a nossa sala. E eu já tinha feito uma pergunta para o padre, né, padre? Então, qual é a resposta? Então, Rose, acho interessante pensarmos que a igreja nos dispõe de vários elementos, vários acessórios, mas um deles, eu estava dizendo aqui para o nosso irmão, um deles eu acho que é o fator principal, que é o fator da direção espiritual. Criar com a pessoa um caminho de acompanhamento espiritual, um caminho de construção espiritual. Dizíamos aqui que o Luciano até dizia que um dos fatores de risco é as pessoas que não têm a espiritualidade, não criam um caminho de sentido através da espiritualidade, não criam a oração, não têm a fé como um elemento de segurança no seu caminho. Então eu digo, né, por exemplo, podemos construir um caminho de espiritualidade com os sacerdotes, um caminho de orientação espiritual, com os padres das nossas paróquias, com as irmãs, com um leigo engajado,
Aquele pai de família que você vê que é uma pessoa que consegue dar um testemunho, que está ali na comunidade engajada, é necessário que você construa com ele também. É importante. Nós, enquanto pastoral juvenil na Igreja do Brasil, também dispomos e acompanhamos e solicitamos e sugerimos para os jovens que façam, por exemplo, um projeto de vida. Claro, uma pessoa que está num estágio mais avançado ou que está com um nível de emoção mais baixo, não consegue olhar muito para o futuro, talvez não consiga construir um projeto de vida. Mas é necessário fazer com que essa pessoa pense, qual é o meu projeto? Qual é a minha estrutura? Onde eu me vejo no projeto de Deus? Aonde eu me encontro no caminho que Deus faz, na história. Então, acho que é pensar a história da igreja nesse caminho, né? E a pergunta que você me fez primeiro, eu só queria retificar uma coisa, né? Não citei aqui documentos, porque eu acho que nesse momento a gente tem que pensar muito mais no pastoral do que propriamente... Que é algo urgente, né, padre? Exato. E que precisa ser acolhido. Não precisa pensar assim, olha, o que a igreja diz? A igreja precisa ser acolhedora. A igreja diz, venha. A igreja não está dizendo para você, isso é certo ou isso é errado. Venha primeiro. Vamos encontrar, vamos abraçar. A pessoa fala, mas o padre não falou o que a igreja fala, não falou um documento. Não, calma. Acho que muita gente ainda tem aquele medo, né, padre? Exato. Medo do padre. O primeiro passo medo de levar um sermão, né? Sabemos de pessoas que não conseguem, de fato, dar esse passo, de se aproximar, de falar do que sentem, das angústias, dos sofrimentos, ou muitas vezes dessa falta de sentido. Porque você pode ver uma pessoa sorrindo, né? Vivendo com uma aparência, mas e por dentro ela está totalmente quebrada. E aí ela não consegue ver. E se você não está atento, se você não está ali próximo daquela pessoa, você não consegue fazer, né, dizíamos um pouco assim, um olho no olho. Se você não consegue tocar a pessoa, se não há experiência de toque do encontro, por isso o celular muitas vezes nos dificulta, porque não faz com que o coração se conecte, né? As experiências se conectem. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue perceber as fraquezas do outro. Porque nós encontramos pessoas aí que possam fazer de tudo, estarem prontas para servir, mas quando você percebe por dentro, elas estão todas fragmentadas, que é um grande risco também. Então a igreja propõe o caminho da espiritualidade através da direção espiritual, através do acompanhamento e da construção de um projeto de vida, que não necessariamente precisa ser para longos prazos. Construa um projeto que seja alcançável, mas que seja também vivido com facilidade, mas também que você possa se encontrar nisso. Também quero perguntar para vocês dois, né? Como nós falamos muito dos jovens, dos adolescentes, como que os pais, os professores precisam estar atentos a esses adolescentes nas escolas? Perfeito. Rose, veja bem, o último censo que foi realizado pelo IBGE trouxe para a sociedade brasileira um dado extremamente significativo que diz respeito ao número, à diversidade das chamadas estruturas familiares, né? O que o censo quis apontar com isso? Nós não temos, como nós tínhamos há algum tempo atrás, aquela estrutura pai, mãe e filho ou filhos, como sendo essa estrutura tradicional, ela ainda prevalece. Mas, ao mesmo tempo, há toda uma diversidade de estruturas familiares que nós encontramos na nossa sociedade brasileira, né? Um dos dados que são significativos para nós entendermos essa diversidade diz respeito, por exemplo, à questão da maior presença da inserção da mulher no trabalho, né? Então, nós não temos mais na nossa sociedade, de maneira geral, apenas aquele modelo em que o pai era o responsável por prover a sobrevivência da família e a mãe permanece em casa cuidando da educação dos filhos, enfim. Infelizmente, nós não temos mais esse modelo prevalecendo como nós tínhamos há algum tempo. E a gente vê uma diferença também na educação da mãe que está em casa e da mãe que está fora. Exato. Né? Então, essa tem sido uma dificuldade crescente entre as famílias. O distanciamento entre os pais e os filhos. A falta de oportunidade para que eles muitas vezes se encontrem. E isso é muito sério, muito importante, porque acontece justamente no momento em que os filhos precisam mais ser acompanhados, né? Se você me permite, há uma metáfora que eu acho que é muito significativa para a gente ilustrar o que é educar um filho, que é o soltar pipa. Não é? Quer dizer, nós não podemos criar os nossos filhos numa redoma de cristal, não é? Até porque nós temos que prepará-los justamente para a vida, para o mundo de maneira geral. Mas é importante acompanhar, né? A pipa está no ar, quando a gente percebe que ela está se desequilibrando, a gente vai lá e puxa a linha um pouquinho, que é para ela estabilizar de novo.
Na hora que a gente percebe que ela está estabilizada, a gente solta mais um pouquinho. Então, um elemento que é fundamental no suicídio é justamente a falta da escuta. Não é? Então, você quer ajudar, por exemplo, uma pessoa que se aproxima de você ou que está demonstrando um tipo de postura que é preocupante, escute, escute e escute. Não é? Não julgue. Deixe que a pessoa desabafe, não é? Deixe que ela fale. Né? E além de escutar, não basta dizer a ela, não, pode ficar tranquilo que isso vai dar certo, porque isso para a pessoa não resolve mais, isso ela já cansou de ouvir. Não é? Então, é preciso oferecer a ela um auxílio efetivo para que ela busque uma ajuda, muitas vezes uma ajuda, inclusive, profissional. Não é? Então, quer dizer, a gente não tem que se cobrar mais do que aquilo que a gente pode efetivamente fazer. No caso do jovem, do adolescente, principalmente, a adolescência, como nós dissemos, é justamente uma fase de conflito. Não é? Porque os hormônios estão todos, né? Tenha dúvida, uma série de mudanças. Muita coisa. O corpo está mudando, o adolescente é bombardeado por uma série de propostas. É a época, por exemplo, em que ele se vê mais tentado para que ele experimente drogas. Né? A gente sabe que o uso, por exemplo, de bebida alcoólica está cada vez mais precoce. Não é? Quer dizer, a gente vê hoje crianças e adolescentes, por exemplo, com 11, 12, 13 anos de idade, chegando em casa completamente alcoolizados. Não é? Então, essa presença, essa companhia, há um dado, que é uma questão que é muito importante, que é a seguinte: pai e mãe não têm que ser amigos apenas. Tá? Em primeiro lugar, os pais têm que agir como pai e como mãe, inclusive como figura de autoridade que eles são. Tá? Mas é preciso que, num segundo momento, eles também sejam amigos. Não é? É preciso ampliar o espaço e os momentos de convivência, é preciso escutar, é preciso dialogar, é preciso estar próximo, independente da idade. Mas na fase da adolescência, que foi o alvo da sua pergunta, dos mais jovens, isso é fundamental. Eu colocaria uma outra coisa também, que eu penso que é um ponto que a gente volta, eu quero bater de novo nessa tecla, porque muita gente pensa no suicídio só como aquela pessoa que está triste ou que está se afastando, que está como aquela. Mas a gente tem grupos de militâncias, pessoas que estão à frente, que são proativas e que de repente estão ali e aí de repente tem um fator que desencadeia. É necessário que se crie a cultura do falar, o que falávamos no início, se crie a cultura na escola, por exemplo, né? É necessário que se levante essas questões nos grupos de jovens, encontros de catequese, os catequistas. É necessário conversar entre grupos de catequistas e pensar, peraí, a gente já falou sobre isso? Né? Não só, porque muitas vezes a gente está falando no intervalo aqui, o nosso irmão e eu estamos dizendo, olha, a gente fala, a igreja também muitas vezes não falou, e aí as pessoas ficam assim, não, então não vou falar, não é necessário. E aí não entra nesses assuntos. É necessário pensar, perceber os elementos a partir daquilo que se fala, a partir da resposta que se tem, a partir do caminho que se constrói. Eu vou para a cozinha, mas vocês continuem aí, que já ainda vamos conversar mais um pouco sobre isso. Eu vou aqui falar com o Felipe Leroy, que ele está fazendo aqui para nós hoje. Já está cheiroso, bem-vindo, Felipe. Bom dia, maravilha. Bom dia, graças a Deus. Como é importante, né, Felipe, a gente também tem esse momento aqui, né, de estarmos juntos na cozinha. Sim. Nós falávamos como é importante a família estar unida e ouvir uns aos outros. Aproveitando, né, esse tema que é tão complexo, mas a cozinha é um excelente caminho onde as pessoas podem aliviar as suas tensões, os seus dramas, fazer suas declarações e ali aliviar essa carga emocional, né? E aqui tem tanta sinestesia, cheiros, cores, texturas, temperaturas, que isso aí eu acho que oxigena melhor o cérebro, né? É uma terapia também cozinhar, né, Felipe? É uma terapia. E o que você vai fazer hoje pra gente? Então hoje a gente está fazendo uma comida bem simples, mas muito rica ao mesmo tempo, que é um arroz farroupilha. Entre hoje e amanhã se comemora, né, a data da Revolução Farroupilha. Que foi lá no sul, né? Que foi no sul. Rio Grande do Sul. Então aqui a gente está fazendo um arroz, na realidade, com açafrão da terra e um pouquinho de páprica. Mas eu vou incluir nele arroz. E nós vamos incluir também tomate, desculpa, é porque eu olhei para o arroz. Nós vamos colocar o tomate, nós vamos colocar um alho no final, né? Depois nós vamos trazer uma novidadezinha que é uma granola salgada. Pois é, eu tô vendo assim, isso aqui é algo diferente aqui, olha gente, que legal.
Parece aí que tem nós umas temos folhinhas. Nós temos um flocos de arroz, nós temos aí uma semente de girassol, gergelim, algum composto. Gente, granola salgada, isso realmente é uma novidade. Super gostoso. E uma proteína que vai acompanhar bem legal, vai ser uma deliciosa linguiça campesina com abóbora que está sendo assada, finalizada, e umas rodelas de milho verde também para Gente, que coisa para mais acompanhar deliciosa. esse prato. O arroz eu não vou poder provar não, mas a abóbora eu vou Você vai provar? Que maravilha, que bom. É toda uma preparação muito simples, na realidade o que nós fizemos foi um processo natural de refogar o arroz, iniciando ali no nosso caso aqui eu coloquei um azeite, uma cebola, né, depois que eu dourei a cebola. Impressionante, né, como o açafrão ele dá uma cor, né, tão bonita. Dá um brilho maravilhoso, uma cor amarela que inspira. Eu fiquei sabendo né? também que o açafrão ele é muito bom para a nossa saúde, né? Sim, a cúrcuma, o açafrão amarelo, né, que é o nosso açafrão da terra aqui, ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então, sobretudo... Um grande combate ao câncer, né? Um grande combate ao câncer. E, sobretudo, atletas que gastam muito, fazem muito esforço muscular, ele é um grande apoiador para essa desinflamação muscular aí. Muito bem. legal. Tá então, muito nós na vamos moda. para o nosso intervalo e já voltamos para aprender esse arroz farroupilha. Vamos ter os nossos convidados aqui ainda falando um pouco mais sobre o suicídio, né? Para estarmos alerta e atentos a esse tema. Até já, espero você. Estamos de volta com Manhã Viva, estamos na cozinha, gente. Olha que ambiente gostoso, né? Estar na cozinha, estar em família, como é bom, como precisa ser resgate isso hoje em dia, não é verdade? Temos que resgatar isso que antigamente nossos avós, nossos pais faziam muito conosco. Sim, não tenha dúvida. Nós estávamos conversando. Quer falar, Padre Pode Rafael? falar. Por favor. A sintonia está tão grande aqui que estão... Eu falei. Nós estávamos dizendo exatamente no intervalo como que é necessário, como que é importante ter esses momentos. Né? Hoje, a sociedade preza tanto, quer dizer, nos propõe tanto o individual, o corre. Antigamente as pessoas tinham esse tempo de sentar, de cozinhar, de estarem juntos e de preparar os alimentos, de misturar os condimentos, coloca isso, prova aquilo. Todo mundo isso na cozinha já faz sentindo com que a o cheiro pessoa ponha da para comida. fora, inclusive, os seus sentimentos, as suas emoções, fazia com que a pessoa se encontrasse. Hoje nós não temos mais isso. Hoje nós compramos tudo pronto, coloca ali no forno, já assa, já pega, já come e corre. E vai ter comer em frente à televisão. Sim. Já não Esses senta dias, mais esses na dias mesa. eu falava com uma pessoa uma coisa muito simples, até citei para ele. Antigamente nós tínhamos um telefone público. Todo mundo tinha uma ficha. Você tinha que entrar na fila, você fazia uma ligação, você não podia correr, não podia demorar. Hoje, todo mundo tem o seu telefone, ninguém se encontra, ninguém se fala. Ao mesmo tempo que se conecta, mas se distancia. Então, são elementos que nós temos que perceber. Eu acho que faz com que a vida seja valorizada. É se encontrar, tirar tempo para isso, tirar tempo para estar junto, tirar tempo para estar ao redor de uma mesa, para cozinhar. Eu não sei cozinhar, não. Prepara alguma coisa que você faça. Você O senhor sabe vai fazer. aprender para vir fazer aqui no Manhã Viva também. Eu sei alguma coisa. Bem pouco. E olha, gente, aqui a gente até preparou a nossa mesa também, né? Colocamos aqui guardanapos de tecido, né? A produção que preparou. Olha que lindo, né, gente? E nós precisamos nos esmerar nisso, né? Pensar nas pessoas que vão fazer essa refeição, preparar, arrumar uma mesa bonita, bem decorada, não é verdade, Felipe? Totalmente. O Felipe é PhD nisso, né, Felipe? Na cozinha. Eu me esforço. Mas realmente a cozinha ela tem muito carinho, né? Tem muito amor, tem muita vida aqui dentro. Então isso só soma por o bem-estar, né? Mas com parcimônia e equilíbrio, porque também nós sabemos que vários distúrbios vêm pelo excesso de comida, né? Fome emocional. Não é? Eu vejo isso muito como profissional. Sim. Eu vejo isso muito acontecendo no nosso entorno. Né? Essa ansiedade, muitas vezes, acometida pela essa sociedade totalmente estressante que a gente vive, é uma fuga, muitas vezes, é o alimento. E esse promove esse desequilíbrio, né? E aí um efeito looping. Há uma dimensão que eu penso que é muito importante a gente considerar. Um número muito grande de pessoas perderam o que a gente poderia chamar de dimensão de lar em relação à sua própria casa. Não é? Quer dizer, a gente perdeu um pouco essa noção de lar como sendo o espaço do aconchego, o espaço da acolhida, o espaço da informalidade, para que as pessoas se sentem, para que as pessoas acompanhem, ainda que seja um programa na televisão, alguma coisa assim, mas o estar junto,
né? Quer dizer, e a cozinha é um espaço privilegiado porque ela favorece justamente, além da leveza, a possibilidade do trabalho em família, né? Para não dizer em equipe, né? Fulano, pega na geladeira isso para mim. Fulano, e aí, o que nós vamos colocar aqui? De que maneira você quer que tempere, né? Vamos pensar juntos o cardápio. Não é? Então, essa informalidade, ela é muito importante. E isso vem ao encontro justamente de alguns elementos psicológicos que são fundamentais para a gente no dia a dia e que tem muitas vezes a ver com a prática do suicídio. Não é? Há alguns dados psicológicos fundamentais. A perda de interesse e de prazer. Não é? É o que nós chamamos, por exemplo, de anedonia. Não é? Tanto faz. Né? Quer dizer... Vamos preparar. Qualquer jeito tá bom. Vamos fazer o que você quiser. As pessoas medíocres, o estado medíocre de ser. Sim, não tenha dúvida. E as pessoas que se esquecem de algo que é fundamental, que é justamente a ideia seguinte, essa frase não é minha, mas me agrada profundamente. A vida não é colorida, ela é colorível. Não é? Ou seja, a nossa vida, ela vai ter justamente a cara que nós dermos para ela. Não é? Mesmo. E isso é um elemento fundamental, inclusive, da psicoterapia cognitivo-comportamental. Ou seja, os nossos pensamentos geram emoções, sentimentos e comportamentos também. Nossa, gente, olha, eu agora quero saber aqui também da cor da comida, que é muito importante. O cheiro que desperta várias emoções. Como que está aqui a nossa receita, Felipe? Nossa receita está pronta para ser empratada, servida, cheia de amor, cheia de colorido, cheia de antídotos, né? Antidepressivos, cheia de cuidado. Né? Vem para a cozinha, vem para a gente. Né? O que você usou nesse arroz farroupilha, Felipe? Nós usamos um arroz agulhinha tradicional da nossa mesa do dia a dia. Utilizei Qual a quantidade que você colocou aí? Para cá nós utilizamos 200 gramas de arroz. Utilizei uma cebola média, utilizei uma colher de chá de açafrão e meia colher de chá de páprica. Ok? Fiz um refogue normal. Na segunda água eu adicionei esses aromáticos coloridos, essas especiarias, e ele veio cozindo. Quando o arroz veio finalizando o cozimento, eu adicionei a ele um tomate picado sem sementes, ok? Que vai trazer menos água, mas vai manter a umidade desse arroz. Entendi. Né? Aqui nós estamos finalizando agora um cozimento de um milhinho cozido sensacional. Uma dica legal para você acelerar o processo dele é fracione, né? A espiga, e aí essas frações vão facilitar com o cozimento. E ela vai decorar o prato, e né? E ela vai decorar e vai completar de sabor e vai dar um equilíbrio nutricional também interessante, além de fazer menção aos hábitos dos gaúchos ali também, né? Pois é. E a abóbora e a linguiça? Essa abóbora maravilhosa, Você usou qual a quantidade? Nós falamos lá no Paraná, eu sou lá do Paraná, do sul do Brasil, nós chamamos essa abóbora de cabotiá. Cabotiá. Aqui é que nome? Aqui nós chamamos ela de abóbora de porco. De porco? Ou por quê? Porque antigamente, é muito até interessante esse advento da gastronomia, porque há 20 anos atrás não se comia muito essa abóbora com fartura nas nossas mesas. Nós ignorávamos esse alimento muito generoso nas fazendas e na roça, ele era atirado aos porcos para alimentar os animais. De uma forma mais rústica, mais natural, mais saudável, mais equilibrada com a natureza. Então agora a gente está comendo a comida dos porcos. Agora nós estamos comendo a comida dos porcos. E eles é que eram saudáveis, na verdade, né? Eram, não. Porque a moranga, a abóbora moranga também que é chamada, ela é bem saudável porque ela tem carboidrato, mas tem uma quantidade baixa de carboidrato. Sim. E ela sacia. Estou aprendendo, né? Fantástico. Esse processo. Estou só observando, viu, Rose? Você está expert. Eu estou aprendendo bastante lá com a minha nutricionista Carolina Possato. Um beijo para a Carol, também para a Verônica Locha, que está me ajudando. E a gente vê aqui, né, que tem coisas nutritivas, saudáveis, podemos comer porque isso aqui vai saciar. Sim, e olha, é barato, é acessível, nós temos esses elementos no Brasil como um todo, né? Então você que está em casa, está aí uma ótima sugestão para o almoço de hoje, de amanhã, para uma janta mais leve aí antes das 8 horas da noite, né? Você comer, você vai ter uma boa noite de sono aí também. Com certeza. E tudo isso colabora, né, para esse estado aí
da convivência. Que ameniza o suicídio, né? Ô padre, e é o seguinte, eu queria que o senhor falasse pra gente, como que é importante essa convivência, estarmos à mesa, né? Como é enriquecedor, porque eu lembro que muitas vezes, né, são problemas levados, nós em casa, meu pai falava assim, não, nós vamos falar isso depois, vamos conversar junto, vamos discutir esse assunto mais tarde na mesa. É claro, na mesa não é lugar de discussão, porque também minha mãe falava, não briga, não é lugar de trabalho, porque faz mal para o estômago. Porque a mesa é o lugar do alimento, o lugar da... A mesa, vamos pensar assim, no texto bíblico, a mesa na tradição judaica, a mesa na profissão da fé, vamos dizer, no nosso caminho de cristãos, a mesa é muito simbólica, ela traz esse elemento do Cristo, esse elemento da unidade, esse elemento do encontro, esse elemento do cuidado. O nosso maior testamento, a nossa prova de amor maior que o Cristo nos propõe em convivência com os discípulos depois da cruz é a mesa, que é a ceia. Então, na ceia, na mesa, nós temos esse lugar do encontro, do cuidado um com o outro. Então, as famílias perderam, até nós tínhamos um texto da época de seminário, quanto é que nós perdemos quando saímos da mesa e colocamos outras coisas no lugar da mesa. O sofá, outros lugares no lugar da mesa, que não propriamente o lugar do encontro e da partilha. Então, precisamos também rever esse lugar, a mesa, como o centro. Você chega nas casas, ainda é o centro. Você chega numa sala, o centro da sala é uma mesa. Mas muitas vezes ocupada com outros elementos que não a vida, o cuidado, o amor. As pessoas em torno dela. Ali tem vários objetos. São muitos elementos, né, que indicam isso. Por exemplo, a mesa é um ambiente onde você faz a comunhão de diferenças. Sim. Onde a diferença não é problema. Né? Você pode não gostar de abóbora, mas nem por isso nós vamos deixar de comermos juntos aqui. Então isso conversa com o inconsciente da gente também. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Né? Então a cozinha tem essa coisa de resolução, de resolver, de equilibrar. E um dado que eu acho que é extremamente relevante, a ideia de intimidade. Não é? Quer dizer, nós não chamamos para nos visitar em casa e, aliás, isso é uma outra coisa interessante, né? O quanto as pessoas perderam, de maneira geral, essa prática de ir visitar o outro na casa dele. Né? E lá em casa um cafezinho, a gente se encontra em pizzaria, em restaurantes, se encontra em todos os lugares, mas a gente perde aquela noção, como eu disse, do lar. De entrar na intimidade, né? Senta aqui comigo, vamos comer junto, vamos nos alimentar, não é? Vamos partilhar o mesmo pão. Né? Bom, mas eu vou deixar agora... A mesa também é o lugar da oração. É verdade. Antes que a gente faça. O lugar onde se rezava junto, rezava em família. Vamos rezar para agradecer o alimento, agradecer as dificuldades, agradecer o dia. Aí volta o dinamismo da mesa enquanto elemento da espiritualidade, que nos eleva e nos faz encontrar também. Com certeza. Gente, eu vou aqui no meu cantinho, vou deixar o Felipe já servindo aqui, o padre e o Luciano. Enquanto você serve os nossos convidados, Felipe, eu vou lendo aqui as participações, gente. A Gerita Pinheiro, ela disse assim, eu estou assistindo, que bênção o programa de hoje. Nossa cidade tem menos de 10 mil habitantes e estamos vivendo uma onda de adolescentes tentando suicídio. Gente, eu até me arrepiei agora. E há um mês uma concretizou o suicídio. Deus a tenha. Peço orações por nossos adolescentes e suas famílias. Um abraço, Angelita. Vamos rezar sim por você, sua família e tudo que a sua cidade está vivendo, por esses adolescentes, como falamos aqui durante o programa, que tem usado, que tem buscado suicídio. Também quero mandar um abraço para o Carlos Villani, que diz, estou assistindo, adoro vocês. Um abraço. Um abraço também à Missão MyPros, que falou assim, manda um abraço para o Leandro, Maria, Verônica, Maria Clara e equipe da Missão MyPros de Cachoeira Paulista. O nosso abraço, obrigada a sua participação, obrigada a você que está ligadinho conosco aqui nesse Manhã Viva. Espero que ele traga muitas riquezas para a sua vida. Também, mais tarde, daqui no final da tarde, esse programa estará também no YouTube, caso você queira ver novamente, queira passar para alguém, é só você copiar o link e enviar. Hoje é muito fácil, né? No próprio WhatsApp, dá para mandar para a equipe, para todo mundo, né? Para o seu grupo, para tantos amigos, para assistir esse programa que vale a pena. E aí, Felipe? E aí aqui agora a gente tá que capricho, hein, Felipe? Fazendo aqui uma... Gente, a decoração também da mesa, do prato, faz toda a diferença, né, gente? Muita. Faz demais. A gente come com mais gosto. Esse molhinho que eu estou colocando aqui, eu esqueci de comentar, é um chimichurri que a gente encontra pronto no mercado, que é um composto de ervas secas, que vem alho, tomilho, manjericão, orégano, que no caso o que eu fiz foi aquecê-los
junto a um azeite, despertando todos os seus perfumes. Que delícia, gente. E aí... E a granola salgada você vai usar onde? A granola salgada, eu estou utilizando ela como um elemento mais decorativo e mantendo uma crocância no prato. Porque, olha só, cientificamente tem uma coisa muito interessante. O nosso cérebro adora a frequência da mastigação. A gente mastiga, o nosso crânio vibra e essa vibração produz uma onda no cérebro que o cérebro adora. E é por isso que a gente gosta muito de pipoca, de biscoito de polvilho. De coisa que usa a mastigação. E dá muito prazer para o cérebro isso aí. Então a gente utiliza desses elementos para aumentar a sensação de experiência de prazer dos nossos clientes. Sim. É a ciência a favor do romantismo. Perfeito. Olha que chique, gente. E o seu é sem arroz. Isso mesmo. Maravilha. Gente, esse é o Felipe da Cozinha Vitrine, Felipe Leroy. Já fazia tempo que não vinha aqui no Manhã Viva. Já estava com saudade. Estavam sentindo saudades também de você, mas não dá para ficar sem sua alegria, né, Felipe? Obrigado. Muito obrigado. Vou te falar Graças a Deus deu certo de você vir hoje. E olha que prato chique. E mão de cozinheiro é limpa, é carinhosa, tá cheia de energia boa e só manipulou os alimentos aqui, tá? Com certeza. Porque vocês estão me vendo aí manipular com as mãos, mas tá bastante higienizada minhas mãos. Vocês podem experimentar o prato. Depois eu gostaria que o padre favor. deixasse uma mensagem final para os que estão nos assistindo, padre. Vamos ter a oportunidade, construir em nós a oportunidade, os caminhos, nos encontrarmos, valorizar a vida, valorizar o outro, buscar encontrar a beleza de cada um presente nos caminhos, presente naquilo que nós temos. É necessário que o cuidado, a cultura do cuidado seja revista em nossos caminhos. É necessário também que a gente cresça na nossa fé. Eu convido, já que falei que a mesa é um lugar de oração e começamos a rezando, convido a nos colocarmos nessa oração, rezando também por aqueles que estão em casa, mesmo. Sofrendo muitas vezes, ou não sofrendo, mas conhecem quem estão sofrendo, essa adolescente, por exemplo, que aí foi citado, os muitos jovens com quem encontramos. Eu, depois que Deus me chamou para essa missão, muitos jovens, muitas missões. Então, nesta experiência da alimentação, que o Senhor nos alimente também, que o Senhor nos abençoe e que o alimento seja para todos nós a força. Obrigado ao Senhor, que o Senhor... Eu que agradeço, foi um prazer, viu, Padre? Vamos colocarmos juntos essa oração, agradecendo a Canção Nova por esse serviço prestado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, a nós este alimento, que é fruto da Tua bondade. Abençoai também, Senhor, tudo aquilo que recebemos neste dia. Fazei com que possamos reconhecer a Tua presença em cada gesto, em cada ato. E assim, possamos cada vez mais nos encontrarmos e abraçarmos. Esteja sobre nós, sobre todos aqueles que nos acompanham, sobre este programa, a bênção e a proteção deste nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre, pela sua presença. Obrigada, Luciano, por tudo que foi falado. Enorme, viu, ter estado aqui mais uma Que vez. bom. Né? Voltar Que as mais pessoas vezes. sejam cada vez mais obcecadas pela vida em plenitude. Isso mesmo. Não é? Obrigada, Felipe, pela sua Obrigado alegria. Maravilha. Uma honra estar aqui sempre. Um beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Até já. Vamos comer. Por Vamos lá, favor, primeiro hein? as damas, né? Nossa Senhora. Obrigada. O Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!